Salve, salve, meu amigo e minha amiga, bem-vindos a mais um videozão maravilhoso pra você. Seja bem-vindo ao canal Português Fácil. Hoje eu vou trabalhar com vocês um roteiro de estudo para a redação Enseja. Então você que vai fazer o Enseja em 2024 para terminar os seus estudos, esse vídeo é exatamente para você. Ah, professor, mas eu vou fazer o Enseja e vou fazer o Enem. Show! Esse vídeo também serve para você que quer fazer o Enem, porque se você tem dificuldade de redação, se você quer começar meio que do zero a sua vida de estudo para a redação, tá? Da dissertação argumentativa, que é a redação que aparece no Enem, no Enseja, show de bola, esse vídeo é para você também. Combinado? Detalhe importante, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o canal a crescer. A gente está perto de chegar a 500 mil aí de inscritos, tá? 500 mil inscritos para você, tá? Então, me ajude aí a bater essa meta nesse mês agora. Será que é possível ainda? Março está acabando, né? Pô, mas vamos lá. Até abril, para fechar, tem que fechar abril com 500 mil. Eu não quero nem saber, hein? Quero nem saber. Bom, vamos lá então. Roteiro de estudo para você que está iniciando a sua vida aí na redação, tá? Não adianta você querer sair fazendo tudo de uma vez, tá? É importante realmente que você faça um passo a passo para que você consiga absorver melhor cada etapa. Então eu vou fazer um esquema aqui, eu quero que você printe depois esse esquema, ou se possível, se você gosta de copiar as coisas, pause o vídeo e copie, tá? Então vamos lá, vou colocar o iPad na tela para você. Então, como que você vai fazer o seu planejamento do roteiro de estudo para estudar a redação, tá? Então, passo a passo, eu estou imaginando aqui do zero, tá? Se você já tem algum caminho aí na redação, então isso aqui não é bem para você, isso aqui é um passo a passo para quem quer fazer o esquema do zero. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa conhecer, tá? É o estilo da redação. Então, o estilo da redação é chamada dissertação argumentativa. O que é isso? Dissertar significa escrever. Argumentar significa defender uma ideia. Então você vai escrever sobre um assunto, mas você vai defender essa ideia. Ok, professor? Então vamos lá. Como que eu faço tudo isso? Bom, o primeiro detalhe é o seguinte, antes de entrar em passo a passo do texto, é você fazer o seguinte, tá? É você ver uma maneira de destravar sua escrita. Então, a primeira coisa é você ver uma maneira de destravar a sua escrita. Ou seja, antes de começar a pensar assim, vou já estudar a introdução da redação, vou estudar o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. Quantos parágrafos que é? Que tem muita gente ansiosa com isso. Eu tenho muito erro de ortografia, eu tenho erro de citação. Calma. Antes de pensar em tudo isso, apavorar com tudo isso, você vai ver uma maneira de destravar a sua escrita. Beleza, vamos abrir aqui para mim, Aí você pensa, como? Como que eu vou ver uma maneira para destravar a minha escrita? Você precisa escrever. Deu para entender? A primeira coisa que eu quero que você faça é escreva. Não é para você escrever numa redação completa, mas escreva aí 5 linhas. Você precisa treinar, destravar. Sobre qualquer assunto, o que está acontecendo de importante na sua cidade? Aqui na minha cidade as ruas estão com muito buraco. Então vamos escrever sobre a importância da boa administração? 5 linhas. Você precisa escrever sem ficar preocupado, primeiro, com o formato da redação do Enseja, com o formato da redação do Enem. Você precisa só destravar isso. Mas existe uma técnica que eu posso te ensinar também, eu vou te falar agora. Tá? A técnica que eu uso, vamos vir para a tela? A técnica que eu uso, tá? É chamada de, vou pôr aqui a dica. Tem uma técnica aqui que eu chamo de papel manteiga, tá? O que é essa técnica papel manteiga? Vou até mostrar aqui um material que eu tenho para vocês. Essa técnica papel manteiga aqui, tá? Ela funciona da seguinte forma. Eu explico bem isso nesse material. Você tem um texto de exemplo, não importa, né? O foco não é você ficar enxergando isso agora, mas saiba que você tem um texto aqui de exemplo, tá? Então eu escrevi aqui uma redação sobre a desigualdade social entre homens e mulheres no Brasil, tá? Então, no universo profissional brasileiro,
além do problema da dificuldade para conseguir um emprego, há outros fatores preocupantes quando sua vaga é conquistada. Um deles é a desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil, causada principalmente pela separação fixa de alguns cargos. Então, ocorre uma segregação, uma separação. Tem empresas que falam, não, esse cargo aqui ó, só homem pode ocupar. Não, esse cargo aqui só mulher pode ocupar. E a discriminação de gênero. Né? Então, tem gente que coloca assim, mas futebol. No futebol, o salário da mulher não tem como ser igual ao do homem, que o homem isso, o homem aquilo. Não dá, né? Então, moral da história. Como que você vai treinar? O que é a técnica papel-manteiga? A técnica papel-manteiga é você olhar isso aqui, olhar um exemplo de texto e copiar. Você vai literalmente copiar. Então, você vai lá pegar um pedacinho, por exemplo, e vai copiar. Então, um exemplo. Você olha para essa parte e começa a reescrever. Lá está escrito, ó, no cenário de trabalho no Brasil, além do desafio para encontrar um emprego, existem outros aspectos complicados quando se consegue uma vaga. Então abre para mim. Pô, como que eu posso fazer isso com as minhas próprias palavras? Calma, primeiro você não vai fazer nada com as suas próprias palavras. Você vai copiar isso, você vai olhar e vai copiar. Feito essa cópia, num segundo momento, aí sim você vai destravar, você vai reescrever com as suas palavras. Então, se aqui está escrito, no cenário de trabalho no Brasil, além do desafio de encontrar emprego, existem outros aspectos complicados quando se consegue uma vaga, como que você pode falar isso? Você pode falar, por exemplo, assim, no Brasil, há vários desafios em relação ao emprego. Entre eles está a conquista de um emprego e, depois, no caso das mulheres, a igualdade salarial. Então pronto, eu fiz com as minhas palavras. Então a técnica papel-manteiga, ela é da seguinte forma. Você olha primeiro um modelo bom de redação, depois você copia exatamente igual. Copia, você vai ter uma noção de espaço. Nossa, eu copiei a redação do professor, esse pedacinho da redação do professor deu 5 linhas. Beleza. Agora você vai reescrever esse texto usando apenas 5 linhas, 6 linhas, com as suas palavras. Então, olha para um texto modelo, copie esse texto modelo para ver como que ele fica com a sua letra, quantas linhas você vai gastar. Depois, reescreve. E assim você vai destravando a sua escrita, tá? Um detalhe importante que você deve estar se perguntando, coloca na tela aí. Ó, professor, mas eu queria esse material, como que eu faço para receber, tá? Aqui embaixo, você vai se cadastrar para participar da formação da turma Termine Seus Estudos, tá? É uma turma extra que a gente está abrindo para quem quer terminar os estudos, tá? Você vai entrar aí numa trilha, você vai receber nossos e-mails, você vai poder entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber muitos conteúdos, e um dos nossos e-mails, não vai ser o primeiro, tá? Mas um dos nossos e-mails será sobre a técnica papel-manteiga, tá? Então, se você realmente está afim de receber esse material, é só você fazer esse cadastro para entrar na nossa trilha de e-mails aí e você vai receber, entre outros, você vai receber em algum momento também a técnica papel-manteiga, e aí tem um material bem legal, com várias coisas para você treinar o passo a passo ali. Beleza? Tamo juntos? Bom, vamos voltar aqui, ó. Então, essa é a primeira etapa do seu roteiro de estudos, é executar o papel-manteiga, ou se você quiser aí treinar sozinho, que não seja com essa técnica, fique à vontade, eu estou dando o trilho para você, tá? Depois que você passou pela técnica papel-manteiga, aí sim, você vai começar a fazer o seguinte, você vai fazer assim, ó, você vai estudar, em que sentido? Ver vídeos de cada parte da redação. Então, por exemplo, eu terei aqui no meu canal, tá? Eu vou fazer com vocês, passo a passo da redação. Então, por exemplo, funciona assim, você vai aprender, por exemplo, o primeiro parágrafo, são 4 parágrafos. O que você vai fazer? Você vai fazer a redação inteira? Não, você vai assistir a aula do primeiro parágrafo, então vai ver a aula, ó, vou desenhar até um carinha aqui, ó. Assistiu a aula, bonitinho. Nossa, ficou péssimo esse carinha, hein? Você vai assistir a aula e depois você vai escrever. É isso. Assistiu a aula de primeiro parágrafo? Treina esse primeiro parágrafo. Depois, faz o quê? De novo, tá? Você vai pegar outro tema e vai treinar com o segundo tema.
Depois, você vai pegar outro tema e vai treinar o primeiro parágrafo com outro tema. Então, você, no fundo, vai treinar 3 introduções diferentes. Então, você assiste a aula sobre introdução e aí você treina fazendo 3 introduções diferentes. E assim você vai seguir passo a passo. Porque qual é o erro dos alunos? O erro dos alunos é querer assistir uma aula de redação completa, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo e querer fazer a redação inteira sozinho. Aí não vai dar certo. Então, a primeira coisa é, destrava a sua escrita. Treina a técnica papel-manteiga. Sentiu que está destravado? Tal? Beleza. Aí vai chegar um momento que eu vou colocar aqui para você, vou fazer no meu canal a aula de introdução, a aula do primeiro parágrafo. Beleza. O que você vai fazer? Vai fazer a aula de introdução e aí vai fazer uma introdução só? Não, grave esse número. 3. Sempre 3 de cada. Então, assistiu a aula de introdução? Faça 3 introduções. Assistiu a aula do segundo parágrafo? Faça 3 segundos parágrafos. Na verdade, um para cada um daquelas introduções que você fez. Assistiu a aula de terceiro parágrafo? Vai fazer 3 terceiros parágrafos. Um para cada redação que você começou lá atrás. Assistiu a aula de quarto parágrafo? Mesma coisa. No final, você vai ter 3 redações completas. 3 redações completas, com 4 parágrafos. É assim que você estuda. Então, você não faz o texto inteiro de uma vez. Você vai fazendo sempre de 3 em 3, mais de 3 em 3 o quê? Temas diferentes e partes do texto. Primeiro, só a introdução 3 vezes, só o segundo parágrafo, só o terceiro, só o quarto. Aí você vai conseguir potencializar. Isso não é para acontecer de uma semana para outra. Isso aqui você vai levar, alguns dias, alguns meses até para conseguir isso. Tá? Então, separe, na verdade, aí de 2 a 3 meses para você executar esse roteiro de estudos. Eu vou deixar para estudar lá no mês da prova, em agosto, que a prova nem seja. Não vai dar certo. Último mês? Não. Tá? Você precisa planejar aí uns 2, 3 meses para a sua redação, para o seu estudo de redação. Combinado? Maravilha? Se fez sentido, como que vai funcionar esse roteiro de estudos, como que eu vou ajudar a conduzir você aqui, inclusive no meu canal, fala aí para mim nos comentários se fez sentido para eu saber, beleza? No mais, se inscreva e vai também para o meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Não perca, tá? Os conteúdos do meu Instagram. E se você quer ter acesso ao papel manteiga, o link está aí na descrição para você se cadastrar. Fechado? Tá? É isso então. Beijos e abraços. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Valeu!